ser, ó Pai, o centro nessa noite, que a Tua palavra seja mais afiada que a espada de dois gumes, que ela venha penetrar corpo e alma, que ela venha separar juntas e medulas, que ela venha ser apta nessa noite, Senhor, a discernir pensamentos, intentos do nosso coração, do que está no mais profundo, no mais escondido, ó Deus. Talvez com dores, Senhor, com choro, com lamento, com tristezas, com angústias, Senhor, que muitas vezes não são esboçadas, ó Deus, mas que o Senhor conhece o nosso íntimo e o nosso profundo. Que o Senhor possa ir de encontro às nossas vidas, Pai, e que o Senhor possa trazer nessa noite a chuva seródia e temporã, aquela que sara as nossas vidas, que sara os nossos corações, que sara a nossa alma, que gera em nós, Senhor, um espírito quebrantado, que nos transforme, que nos faça melhor, Senhor, conforme a Tua palavra, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Antes de entrarmos na palavra propriamente dita, Davi pode colocar aí 1 Reis 19, nós vamos estar lendo dos versículos 1 ao versículo 7. Eu queria passar para a igreja algo que me ocorreu essa madrugada. Hoje pela manhã não estive na igreja, que tinha que estar no meu serviço 6 horas da manhã, e normalmente eu acordo 5h40, 5h45, porque eu trabalho próximo de casa. Nem essa noite o Senhor me deu um sonho, e assim era muito interessante, porque era aqui na igreja, com vários irmãos da igreja, né? A gente não estava propriamente aqui na igreja, mas nós estávamos sendo abençoados por Deus, muitos irmãos sendo abençoados, recebendo milagres do Senhor, né? Você que crê, irmão, milagre é para quem crê. Quem não crê não vive milagre. Você que crê, receba o teu milagre, né? E ali, todo mundo muito feliz, muito alegre, estava sendo abençoado, agraciado, né? A voz do Espírito falava assim comigo: e você não está feliz? Você não está alegre? E aí, nesse diálogo com o Espírito Santo, eu respondi assim: eu estou alegre, eu estou feliz, mas a nossa alegria, ela não pode ser por esses presentes, não pode ser por esses milagres. A nossa alegria precisa ser por uma comunhão íntima com Deus. E o Senhor ainda falava mais ao meu coração, Ele falava assim: olha, a nossa alegria não tem que ser apenas por uma salvação, a nossa comunhão não tem que ser apenas por milagres ou por presentes, mas pelo prazer de andar com Deus. Isso que nós precisamos, irmãos. É isso que eu e você precisamos. É isso que o Espírito de Deus me direcionou a passar para nós nessa noite. Sabe, milagres, bênçãos, maravilhas, tudo isso vai acontecer na vida de quem é fiel. Isso é garantido já. Irmão, Deus já te garantiu. Não sou eu que estou inventando, não estou criando aqui, não é a teologia da prosperidade. Está lá em Efésios. Está lá, Efésios 1, primeiro. Terceiro, Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Todas as bênçãos já foram alcançadas. O sacrifício vicário de Cristo, ele já foi feito. Ou seja, Deus já nos entregou todas as coisas. O que nós precisamos entender? É ter o prazer de andar com Deus. É vir à casa do Senhor por querer aprender do Senhor. Como está lá em Oséias, um capítulo que eu gosto demais, que é Oséias capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que a minha vinda à casa do Senhor não seja por uma cura física, não seja por um milagre, não seja por um relacionamento com um cônjuge, com um namorado, com alguém, mas que seja por um relacionamento com Deus. E eu sei, tenho plena consciência, que isso é uma maturidade que não acontece conosco da noite para o dia. Isso é uma caminhada, nós vamos caminhando. Isso aconteceu com Jesus. Existiam pessoas que seguiam Jesus por causa dos milagres,
outras pessoas que seguiam Jesus por causa dos pães e dos peixes, outras pessoas seguiam a Jesus porque estavam querendo descobrir quem era aquele homem que estava atraindo tanta atenção, e outras pessoas eram os discípulos, aqueles que estavam com Jesus quando ele falava assim: olha, o homem, ele tem onde repousar a sua cabeça, mas o filho do homem não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Esses são aqueles que querem seguir a Jesus. Então que essa semente, ela fique lançada no seu coração nessa noite. Sabe que, qual tem sido a sua motivação? Às vezes a gente pensa assim: poxa, para o pastor é fácil, para o líder é fácil, para o diácono é fácil, para o obreiro é fácil. Mas é o contrário, irmãos. Para nós é muito mais difícil, porque nós temos que estar constantemente avaliando qual tem sido a nossa motivação em servir ao Senhor. Será que é por uma obrigação, por um compromisso, né? Porque eu dei uma palavra para alguém? Mas a nossa motivação tem que ser por uma busca incessante de se aproximar e de conhecer ao Senhor. Né? Nós que somos casados, independente do tempo de casado, tem alguém aqui que é casado que fala assim: olha, eu conheço plenamente o meu cônjuge? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Não, né? Porque essa vida vai ser uma vida de eterno conhecimento, até a vinda de Cristo. Assim tem que ser o nosso relacionamento com Deus, queridos. De uma busca incessante de conhecer ao teu Criador, ao teu Senhor, ao teu abençoador, aquele que já te concedeu a vitória. Eu não vou aqui falar de vitória, eu não vou aqui falar de milagres, é claro que tudo isso faz parte, mas a vida cristã, ela vai muito além disso. A vida cristã está muito além daquilo que o abençoador pode nos dar. Ele é dono do ouro e da prata, ele é dono dos céus e da terra. Isaías, ele tenta relatar a glória de Deus, ele não consegue. Ele diz: olha, o nosso Deus, ele estende os céus como cortina. Para ele os oceanos são como gotas em um balde. O nosso relacionamento com Deus não pode ser por um momento de crise, mas tem que ser por uma caminhada, como a palavra do Senhor mesmo diz: olha, tem que ser firme. Tá bom? Estou firme com o Senhor. Tá ruim? Estou firme com o Senhor. Tem que ser constante. Tem que ser em qualquer momento, em qualquer tempo. Tem que ser inabalável. Quantos já tiveram a sua vida espiritual abalada? Muitos de nós, não é verdade? Eu vou ministrar um pouco sobre uma pessoa que passou por um momento que teve a vida dele abalada. E muitos de nós já tivemos a nossa vida espiritual abalada, já passamos por momentos de lutas espirituais. Mas sabe qual que é o grande segredo, irmãos? Não é as lutas em que vivemos, mas as escolhas que fazemos em meio às lutas, as escolhas que fazemos em meio às crises. Esse é o grande segredo da vitória, esse é o grande segredo do milagre. Quando você está vivendo o seu momento de luta, seu momento de crise, qual que tem sido o meu e o seu posicionamento diante de Deus? Será que diante da menor situação, da menor discussão, eu e você já pensamos em abandonar ao Senhor? Em deixar ao Senhor? Muito pelo contrário. Nós precisamos, como o próprio Senhor Jesus diz: olha, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês vencerão também. E sabe qual é a vitória que vence o mundo, irmãos? Qual é a vitória que vence o mundo? É bíblico, não vou inventar nada. A sua fé, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. E é isso que Satanás tenta roubar dia após dia. É isso que o diabo tenta minar dentro de mim, dentro de você. Com certeza vocês já ouviram isso muitas vezes, mas é uma realidade. O Satanás não quer te tirar da igreja, irmãos. Ele quer abalar a sua fé. Ele quer que você venha à casa do Senhor, mas que você deixe de crer
que Deus é poderoso para mudar histórias, para trazer salvação, para fazer milagres. E quando isso acontece, ele alcançou o objetivo dele. Então eu e você precisamos ter, sabe, muito cuidado e ver como anda a nossa fé. O apóstolo Paulo, ele faz uma das declarações mais lindas da Bíblia. Ele fala: combati o bom combate. Qual que é o bom combate? As lutas diárias. Completei a carreira, cheguei até onde o Senhor me determinou. E o mais importante de tudo isso, ele diz: guardei a minha fé. Como está a sua fé nessa noite? Como entrou você aqui nessa noite, meu amado? Como você tem crido? Qual é o Cristo? Qual é o Senhor que você tem crido? Será que a minha e a sua fé tem sido por vista, por coisa que vemos, por milagres que muitas vezes acontecem? Ou nós temos tido uma fé, como a fé que diz lá em Hebreus no capítulo 11, uma fé que tem sido firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza ou a convicção dos fatos que não vemos. Talvez você está diante de uma crise, diante de um problema, diante de uma situação, aonde você não está vendo a solução, aonde você não está vendo a saída, mas é nesse momento que você precisa crer, é nesse momento que você precisa fazer, como o salmista diz lá no Salmo 121, olha, eu olho para o lado, eu não consigo ver uma resposta para o meu problema, eu olho para frente e não vejo uma resposta, eu olho para a esquerda, para a direita, para trás, para todos os lados, eu não consigo ver uma resposta para o meu problema, mas aí eu me centro na palavra do Senhor, e eu me deparo com o Salmo 121, e vejo o Senhor falando para mim assim, olha, elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, o seu socorro ele vem do Senhor, meu amado, você precisa levar os teus olhos para Deus, e entender que o teu socorro virá, quando você clamar, quando você orar, quando você se ajoelhar diante do Senhor, então o teu socorro virá, ele é um socorro presente na hora da angústia, tenha plena convicção disso, meu irmão. Quantas vezes nós nos deparamos e pensamos, Deus não ouviu a nossa oração, Deus não ouviu a minha oração, eu acho que Deus não ouviu a minha oração. Sabe o que é isso, queridos? É Satanás lançando a seta dele, lançando o dardo inflamado dele. Mas eu quero te dizer algo, que você tenha plena convicção de algo, está lá no Salmo 121, não dorme, nem toscaneja o guarda de Israel, ele é a tua sombra e a tua direita. Entenda que o Senhor está a todo tempo, a todo momento, colhendo, ouvindo a tua oração, ouvindo o teu clamor, e no tempo certo Ele vai fazer a boa obra, no tempo certo Ele vai fazer o bom milagre na tua vida, mas que essa não seja a motivação de servir ao Senhor, que esse não seja o motivo de você dobrar os seus joelhos. Como é bom, irmãos, quando Deus faz um milagre nas nossas vidas, né, nós contamos, nós muitas vezes nos emocionamos, nos alegramos, dobramos os nossos joelhos, choramos, agradecemos, gritamos, contando para todo mundo, não é assim? Aí passam 1, 2, 3 dias, nós já esquecemos das coisas que Deus fez. E aí o Senhor fala assim, olha, traga à tua memória aquilo que te traz esperança. Olhe para os milagres que já aconteceram, para que aumente a sua fé, para que gere fé na sua vida. Irmãos, quando a gente liga a televisão, o que nós vemos? Coisas que aumentam a nossa fé ou que diminuem? Se você liga numa rádio secular, você ouve coisas que aumentam ou que diminuem a sua fé? Nós precisamos ter esse cuidado, guardar a nossa fé inabalável. E como que você faz isso? Como que você aumenta a sua fé? Como a palavra de Deus diz, a fé ela vem
pelo ouvir e o ouvir a palavra. Está passando um momento de luta, aumente o tempo em que você ouça a palavra. Está passando um momento de prova, aumente o tempo em que você lê a Bíblia. Está passando um momento de prova, aumente o tempo de oração, que você vai ver o milagre, você vai ver a provisão de Deus na tua vida, mas muito mais, você vai ver o Espírito Santo do Senhor sendo fortalecido na sua vida. Você vai passar pela prova, meu irmão, cantando louvor, que é como diz, meu amado, se você estiver buscando ao Senhor, o mal não vai te tocar, o fogo não vai te queimar, o veneno da cobra não vai te atingir, meu irmão. Você pode até ser picado, queridos. Paulo, ele foi picado pela cobra. Deus não podia ter livrado Paulo de ser picado. Deus poderia ter livrado Paulo, irmão, de ser picado, poderia. Deus poderia ter livrado ali Sadraque, Mesaque e Abednego antes de ser lançado no fogo, poderia. Mas a promessa de Deus é que Ele estará conosco no meio das nossas lutas. Eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Deus. E no meio da sua luta, no meio da sua tribulação, se você buscar o Senhor, se você clamar ao Senhor, Ele vai te dar a vitória. Queria que você abrisse a Bíblia, 1 Reis, capítulo 19. Aqui eu quero trazer a história, para o nosso contexto. Um momento onde um dos grandiosos profetas da Bíblia passa por uma adversidade na sua vida. E a Bíblia começa dizendo assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. Queridos, aqui no versículo 1, nós vemos um diálogo entre Acabe e Jezabel. Houve um ocorrido em Israel. Se você observar nos capítulos anteriores, ali a partir do capítulo 17, você vai perceber um pouco da história de Elias. Em certo momento, Elias se encontra com Acabe e desafia Acabe. Fala: olha, reúna 450 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Junta eles no monte. E lá nós veremos saber quem é o Senhor. Então ocorreu ali, não é o que eu quero trazer nessa noite ainda. E ali ocorreu um milagre, aqueles profetas foram envergonhados, Elias foi exaltado pelo Senhor, e houve um diálogo. Acabe, vendo isso, vendo o ocorrido, o que ele faz? Ele se comunica com Jezabel. Ele vira: olha, Jezabel, sabe Elias venceu em tal área, Elias prosperou. Isso muitas vezes ocorre na sua vida, na minha vida. Quando alguém percebe uma vitória, um milagre nosso, muitas vezes um enviado dos infernos, do Satanás, com a inveja brotando dentro do coração,
Buscar ao teu Deus e servir ao teu Senhor ele não quer, mas viver o teu milagre ele quer. Aí ele vai, olha, mas você não acredita que fulano prosperou, olha, fulano avançou, fulano está trabalhando, fulano agora é um levita, fulano agora é um servidor, fulano agora é um empresário. E aquilo desperta uma inveja, desperta uma ira muito grande naquela pessoa, que é uma pessoa que você não tem que odiar, você tem que orar, porque falta o Espírito Santo de Deus na vida dela, e um dia ela vai ter em nome de Jesus, porque a sua vida é testemunho da glória de Deus. E ali, Jezabel muito se indignou, porque aqueles profetas comiam a mesa dela, eram os profetas que profetizavam sobre a vida de Jezabel, né? Aí chega o profeta Elias e mata todo mundo, matou os meus asseclas, matou os meus profetas. Quem é esse homem? Quem é esse Elias? E de pronto já vem uma ameaça. E muitas vezes assim o adversário faz na minha e na sua vida. Porque quando ele vê que eu e você estamos prosperando, estamos avançando, ele já vem com palavras contrárias. Ele já lança dardos inflamados. Porque essa é a função dele, irmão. Esse é o papel de Satanás. Se você observar lá em Salmo 91, é isso que a Bíblia fala que ele faz. Seta que voa de dia, peste que anda na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia. E aí colhe aquela situação e lança aquela afronta no seu adversário. Muitas vezes pode ser seu chefe, seu esposo, sua esposa, seus pais. Normalmente, infelizmente, é alguém próximo. E infelizmente, muitas vezes, pessoas que gostamos. Se você observar pelo contexto de toda a Bíblia, você vai observar que as pessoas, primeiro homicídio, ocorreu onde? Dentro de casa. E assim vai. Os conflitos, as lutas normalmente ocorrem com aqueles que estão perto, porque eles que ficam sabendo, eles que ouvem se nós estamos prosperando, se nós estamos sendo derrotados. E muito indignou a Jezabel. E o que ela diz no versículo 2? Manda uma mensagem a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses de outro tanto, se de certo amanhã a essa hora não puser a tua vida como a de um deles. Jezabel vira para o rei e manda o rei entregar a mensagem para Elias e falar: Elias, sabe os 900 profetas aproximadamente que você matou? Assim como você fez com eles, eu vou fazer com você. E aí de pronto, irmãos, Elias se vê frustrado. Porque qual que era o pensamento e a expectativa de Elias? Elias esperava que com todo aquele mover, com a manifestação do poder de Deus, o povo de Israel compreendesse novamente quem é o Deus deles, o Deus Todo-Poderoso que cuida da vida do povo de Israel. Mas ocorre o contrário. Há um despertar de uma fúria tamanha contra ele, a ponto de dizer que ele iria morrer. E aí é nesse ponto que eu queria trabalhar conosco nessa noite. Quando eu e você recebemos uma notícia contrária, como tem sido o nosso posicionamento? Quando você recebe uma adversidade, eu já contei esse testemunho, não vou contar ele novamente, mas quando você está perto de ser promovido, aí você é chamado no RH, lá na Ana Cláudia, né, e fala: olha, não sei o que aconteceu, mas você está sendo demitido. Você tem uma expectativa frustrada, uma esperança abalada. Poxa, você está servindo a um Deus poderoso, acabou de fazer um milagre tremendo, morreram aproximadamente 900 profetas de deuses estranhos, e aí o que vem contra a sua vida é um decreto de morte. Como você se posiciona diante desses conflitos diários? Como você tem se comportado até esse momento? Como você entrou aqui hoje? Eu não sei, e nem preciso saber,
Porque quem conhece a sua vida e sabe como transformá-la é o Espírito Santo de Deus. Ele sabe como você entrou aqui hoje. Ele sabe qual tem sido a luta. Ele sabe qual tem sido a afronta que tem atingido a sua casa. Graças a Deus que eu não sei, porque eu não posso fazer nada. Mas o Deus Todo-Poderoso, meu irmão, olha, acorda. Ele conhece a sua vida nos mínimos detalhes. Ele conhece o seu levantar, Ele conhece o seu entardecer, Ele conhece o seu deitar. Ele sabe tudo aquilo que você precisa. E tenha plena convicção, tenha plena certeza, meu amado, no tempo certo, o milagre, a provisão vai alcançar a tua vida. Você só precisa se posicionar. Você só precisa sair daqui entendendo algo e pedindo algo ao Senhor. Senhor, que eu esteja de pé no momento da minha vitória. Porque para você receber a vitória, você tem que estar de pé. De pé na presença de Deus. De pé em oração. De joelhos em clamor. É assim, meu amado, que crente vence. É assim que crente recebe a vitória. É só de joelhos, meu irmão. Não adianta você imaginar que não existe. Nós não pregamos teoria da prosperidade nessa igreja. Nós pregamos a palavra do Senhor. E nós vemos milagres acontecendo na vida de todos aqui. Em nome de Jesus. E muitos irão acontecer. Desde que você entenda algo. Você precisa estar de pé na presença de Deus. Para viver o milagre do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Então Elias recebe aquela notícia, recebe, meu amado, aquela ameaça contra a vida dele. E sabe quem era Elias? Elias simplesmente era um profeta que já havia profetizado contra aquela nação, contra o Deus Baal. Baal era o Deus da fertilidade, o Deus onde fazia chover com que a chuva viesse e as plantações crescessem. Sabe qual é a primeira profecia que nós vemos Elias falando? Elias se levanta e fala: olha, Acabe, por causa dos teus pecados, porque você tem deixado de buscar o Senhor, nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha a autoridade que havia sobre a vida de Elias. Está lá em 1 Reis 17:1. E tudo isso aconteceu, e se levantaram contra eles o rei Acabe e Jezabel, e uma multidão de pessoas, e tentaram matar Elias. Só que Elias está totalmente centrado no Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que nesse momento onde eles tentam matar Elias, Deus direciona a Elias, fala: olha, Elias, vai para o oriente e te esconde. 1 Reis 17:3. Porque eu direi aos corvos que te alimentem. Elias passou a ser alimentado por corvos, passou a ser alimentado pela mão de Deus, e não parou por aí. Chega um momento que Deus fala: olha, Elias, agora você vai se alimentar com uma viúva que não tem nem para ela. Você vai se alimentar com essa viúva. E o que ocorre? Elias vai e se alimenta com a viúva. Chega lá, não tem nada. Já era a provisão de Deus chegando à casa daquela mulher. Né? Elias chega e fala assim: mulher, prepara um pão para mim. A mulher vira para ele e fala: Elias, o que eu tenho não dá nem para mim, nem para os meus filhos. Nós já estamos a ponto de morrer. 1 Reis 17 ainda. Lá no versículo 12. Então Elias vira para aquela mulher e fala assim: olha, vai e junta todas as botijas que tiver, traga-me azeite. E ali nós vemos a multiplicação do azeite sobre a vida daquela mulher. O azeite se multiplica a tal ponto e ela tem fartura. Elias se alimenta e eles vivem por muitos dias. Cessou por aí? Não. O filho daquela mulher morre. Olha, o profeta olha, irmão, você pode olhar assim. Olha o tanto de coisa ruim que aconteceu com a mulher. Perdeu o marido, não tinha o que comer, e agora o filho morre. Ou você pode olhar por outro lado e falar: olha como Deus é bom.
Aquela mulher não tinha o que comer e ele mandou o profeta para multiplicar o azeite da vida dela. Aquela mulher não tinha, perdeu o filho e Deus manda o profeta para ressuscitar o filho daquela mulher. Quantas e quantas casas, meu amado, não queriam receber o profeta de Deus? Quantas e quantas casas não queriam receber um homem que fala e as coisas acontecem? Sabe, o profeta Elias, ele tem uma das declarações que eu acho mais lindas que pode haver sobre um homem e sobre uma mulher de Deus, que está lá no versículo 24, quando aquela mulher, ela olha para aquele profeta. Já imaginou, irmão, você líder, eu pastor, você líder, você pastor, você homem e mulher de Deus, alguém olhar para você e dizer: olha, eu sei que o que sai da tua boca é verdade. Elias viveu tudo isso. E a palavra de Deus fala assim: olha, Elias, sabe aquele homem que te persegue? E vários outros milagres aconteceram com Elias. E chega um momento em que Deus fala assim: Elias, sabe aquele homem que te persegue, que quer te matar? Agora eu quero que você vá até a presença dele. E Elias, cheio do Espírito Santo, tomado pela unção do Espírito, ouve a voz de Deus e faz. E vai até a presença de um serviçal do rei, para que esse serviçal falasse com o rei, para o rei se encontrar com Elias. E assim ocorreu. E desse diálogo, queridos, desse diálogo que houve entre esse serviçal, está lá no 1 Reis 18, a partir do versículo 8, é que se juntou 900 profetas, e que ali Elias fez um desafio com eles, aonde pegassem carneiros, se abrissem, se preparassem, e o Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus de verdade. Algo que me chama a atenção, irmãos, é que Elias, no versículo 27, virava aos profetas e zombava deles. É o que a Bíblia diz aqui, 1 Reis 18, 27, se der para acompanhar aí, Davi. Elias falava assim, ó, Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esse Deus esteja falando, ou que tenha alguma coisa mais importante para fazer do que atender vocês, ou que ele esteja viajando, ou porventura esse Deus está dormindo. Clamem mais alto para que ele desperte. Que é um homem cheio do Espírito Santo, irmão? Repare nessa cena, nessa situação. Existem lá 900 pessoas de um lado, ele sozinho do outro, e ele está lá zombando do povo, falando: o Deus de vocês não ouve, não? Será que o Deus de vocês tem ouvido? Porque vocês já estão aí há horas e horas e horas orando, pedindo e clamando, e nada acontece. Isso me remonta a história de Davi. A Bíblia fala que Saul, ele era um homem alto, um homem valente, um homem bonito, e ele comandava o exército de Israel. Até que chega um valente, Golias, dos filisteus, e lança uma afronta contra o povo de Israel. E atemoriza aquele povo a tal ponto que passam-se dias com aquele filisteu falando: ei, será que existe um homem aí entre o povo de Israel? Será que existe alguém aí em condição de me vencer? E cada dia que passava, a fé daquele povo estava sendo abalada, estava sendo minada. Até que um jovem de 16 anos, estatura baixa, ouve aquela afronta contra o Deus vivo, e fala: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Ele pode vir comigo com lanças e com espadas, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que eu quero te dizer com isso, queridos? A arma da tua vitória não é um escudo, não é uma armadura, não é uma espada, não é uma lança, mas é a presença do Senhor cotidianamente na tua vida.
É isso que você precisa para vencer no seu dia a dia. É isso que você precisa para sair daqui nessa noite vitorioso, irmão. Da presença do Senhor na tua vida constantemente. Sabe por quê? Porque quando a minha e a sua fé estão abaladas, aí nós voltamos para Elias. Sabe aquele homem valente, poderoso que nós falamos? Que fez milagres? Olha o que ocorre aqui. Elias chegou a um conflito tamanho, irmãos. No versículo 4 fala assim: ele foi para o deserto, a caminho de um dia, se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Queridos, Elias já tinha vencido essa etapa da sua luta. Elias já tinha sido perseguido por Jezabel e por Acabe. Ele já tinha vencido, ele já tinha prevalecido. Ele já tinha saído vitorioso. Mas sabe o que ocorreu com Elias? Quando ele, diante de uma esperança, diante de uma convicção, de um cenário de mudança, as coisas não aconteceram como Elias esperava que acontecesse. Então Elias se depara, ele foge, ele se coloca diante de Deus e fala: Senhor, tira a minha vida, porque é melhor que eu morra. Talvez você entrou aqui nessa noite, meu irmão. Talvez por esses dias você teve esse sentimento de morte contra a sua vida. Como eu falei, eu não sei, eu não preciso saber, mas o Espírito Santo sabe, Ele te conhece, e o que o Senhor está falando é que essa voz que tem falado a tua vida, não é a voz de Deus, não é a direção de Deus, não é o plano de Deus para a tua vida. O Senhor não quer que você morra, ainda não é o seu tempo. Esses dias uma irmã me ligou. Ela virou para mim assim: pastor, será que eu podia trocar o dia da minha pregação? Ela já sabia que eu ia falar que não, mas tem gente que pergunta, né? A gente responde. Sem motivo, claro, né, irmãos? Sem motivo, né? Lógico, óbvio. Tem, irmã. Ela já ficou feliz, né? Mandou aquela carinha, né? De alegria. Se Jesus te levar, tranquilo. Eita, pastor, sabe por quê, irmãos? Porque não é tempo de Jesus levar ela. Muito pelo contrário, a obra sobre a vida dela, sobre a minha e sobre a sua vida, ainda está só começando. Então toda palavra de morte contra a tua vida que caia por terra em nome de Jesus, toda palavra de maldição, toda palavra contrária, todo dardo inflamado de Satanás, toda seta maligna, toda mortandade que assola o meu dia, todo principado, toda potestade que tem se levantado contra a tua vida, eu quero dizer que caia por terra nessa noite em nome de Jesus, porque sobre a tua vida há o Espírito Santo de Deus, e Ele vai te dar ousadia para vencer essa adversidade em nome de Jesus. Glória a Deus, porque Ele é poderoso para mudar a nossa história, irmão. Este é um Deus tão tremendo, e eu fico assim maravilhado, queridos, quando Deus me direciona um texto, que eu vou aqui para o versículo 5, e quando eu estava lendo, estudando, versículos 5, 6 e 7, eu lembrei do pastor Edivandes. Não sei porquê, pastor, mas eu lembrei do Senhor, sinceramente. Ele ia estar ali fugindo, né, pensando em morrer. Aí ele sabe o que Elias faz, irmão? Ele não continua correndo, não. Né, oxe, tem uma palavra de morte contra o cara, meu irmão. Ele não pensa em correr, não. Sabe o que Elias faz? Elias procura um pé de árvore, deita e dorme, irmão. Oi, isso é coisa do diabo, não é? O que é mais fácil de matar do que um homem dormindo, irmão? Tem uma coisa mais fácil do que isso? E o Senhor assim é tão bom,
E eu continuei pensando, pastor Edvan, falo, Deus, como tu és bom. Sabe por quê? Olha o que Deus faz. Deitou-se, versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Olha só que Deus cuidadoso. Só um Deus tremendo, só um Deus que se preocupa com a tua vida, meu irmão, que envia um anjo lá. Olha, você está no conflito, você está no meio da luta, você está no meio da prova, você até se depara com a situação onde você já quer morrer, já se prepara para a morte, fala, olha, talvez Elias deitou ali e falasse que uma lança caia sobre mim. Nós não sabemos qual foi a oração de Elias, irmão, mas Elias se deitou. E o Senhor misericordioso, gracioso, maravilhoso, como somente Deus é, irmão. Ele chama, vem aqui anjo, vem aqui. Acorda lá aquele irmão. Acorda lá o pastor Edvandes. Eu tenho uma carne assada, como o anjo falou aqui, né? Tem uma comida preparada para ele. O anjo toca ali em Elias. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava o pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, comeu, bebeu. Aí eu lembrei do pastor Edvandes de novo. O irmão conseguiu dormir de novo. Elias, queridos, olha, pensando na morte, o Senhor vai lá e cuida da vida dele. Prepara o alimento dele. Prepara a bebida dele. Ele come e dorme. Mas quando Deus é tão cuidadoso e poderoso como somente o teu Deus pode ser, Ele não se cansa de você, irmão. Sabe por quê? Sabe por que Deus ele fez a sua imagem e semelhança? Porque Ele quer ter uma intimidade contigo. Quando Satanás vai ali, quebra a aliança entre os homens e Deus, Deus já gera no seu coração e fala, eu vou entregar o que eu tenho de melhor, mas esse relacionamento vai ser resgatado. O homem voltou a dormir. E aí Deus vira. Irmãos, olha, Deus assim é tremendo demais. Eu não consigo nem ver Deus chateado. Ele vira e fala, anjo, acho que foi pouca comida, né? Ele está tão fraquinho. Então, vamos preparar mais? Olha lá, versículo 7. E o anjo do Senhor tocou uma segunda vez e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E essa é a palavra que eu quero dizer para você, irmão. Talvez você entrou aqui num momento de aflição, num momento de luta, num momento onde você está prostrado espiritualmente. E o Senhor que está dizendo para você assim, olha, levanta-te. O pão está sobre a mesa. A água está derramando, jorrando desse altar. Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. O Espírito Santo simboliza, a água simboliza o Espírito Santo de Deus querendo ser derramado sobre a sua vida. E o Senhor está dizendo para você, acorda meu irmão, levanta, se alimenta da palavra, se alimenta do Senhor Jesus, se alimenta da água do Espírito Santo e se fortaleça, porque muito longa ainda é a tua caminhada, muitos milagres ainda você verá, muita ainda será as bênçãos de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Para concluir, coloque-se de pé nessa hora, em nome de Jesus. Coloca aí, Davi, Isaías 60, versículo 1. Eu quero que você saia com essa palavra aqui nessa noite, meu irmão. Talvez você está adormecido espiritualmente. A palavra de Deus diz lá em Atos, havia um jovem que estava dormindo na janela enquanto a palavra estava sendo pregada. E eu quero te despertar mais uma vez. Em nome de Jesus, presta atenção aqui, irmão. Talvez você entrou aqui, talvez você esteja dormindo ainda. Talvez com mesmo essa gritaria do pastor, você ainda esteja dormindo dentro da casa do Senhor.
Mas o que o Senhor está falando, eu não quero, não é tempo que você morra, não é tempo que a tua fé acabe como a daquele jovem. A Bíblia diz que aquele jovem que estava dormindo dentro daquela casa, ele chega um momento que ele está tão distante do Senhor, que ele cai pela janela e morre. Mas essa não é a palavra que o Senhor me direcionou para você. Muito pelo contrário. A palavra que o Senhor me direcionou a te dizer é que muito longa ainda é a tua caminhada. Então coloque-se de pé. Não esmoreça, meu irmão. A obra do Senhor apenas está iniciando. Talvez você seja a única pessoa firme na tua casa. Talvez você seja o único homem e mulher que ora, que clama, que busca ao Senhor. Mas o Senhor está dizendo, olha, não esmoreça. Essa palavra que você está ouvindo aqui hoje é o anjo do Senhor tocando nos teus ombros, tocando na sua vida. Essa palavra é o pão do céu que vai te alimentar. Quando você amanhecer amanhã, você vai se lembrar, existe um Deus cuidando da minha vida. Existe um Deus escrevendo a minha história. Isaías 61:2 fala assim, levanta-te, resplandece, porque, volta lá, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Versículo 2. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá, surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. O Senhor, Ele quer que a glória dEle se manifeste na tua vida. E eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante. Por um instante. Muitos podem estar conversando, podem estar dormindo, podem querer estar dormindo, deixam eles, porque esses provavelmente morrerão na fé. Mas você que ouviu a voz, que ouviu a palavra de Deus, feche os seus olhos e ore, e peça, como a palavra do Senhor diz, que o pão está no altar, que o azeite está no altar, que há alimento para você. Não é tempo de você morrer, porque eu nunca vi o justo desamparado, eu nunca vi a descendência mendigar o pão. O Senhor não vai te deixar desamparado, meu amado. Muito pelo contrário, assim como o sonho que o Senhor me deu nessa madrugada, muitas coisas o Senhor vai fazer e vai te deixar feliz, como a palavra do Senhor diz. E a sua alegria vai ser tamanha, como está lá em Salmo, que os seus risos não vai ser contido, que o seu choro não vai ser contido, porque todos verão a mão poderosa de Deus agindo sobre a tua vida. Feche os seus olhos e adore. Adore, se alimente. Se alimente da palavra. Se alimente da água viva. A palavra do Senhor, ela diz que existe uma água viva que jorra do trono de Deus, do santuário celestial.